que você vai ouvir agora não é sobre amor, é sobre poder. Existe um tipo de domínio que não exige força, não exige dinheiro, nem posição. Ele acontece em silêncio, dentro da mente, e quando aplicado corretamente, não conquista apenas atenção, cria presença permanente. Uma presença que permanece mesmo na ausência. Maquiavel nunca tratou o amor como os fracos tratam. Para ele, amor era apenas uma ferramenta, uma forma refinada de influência. E quem entende isso, para de implorar sentimentos e passa a provocá-los. Existe um erro que destrói a maioria dos homens. Eles se entregam rápido demais, mostram tudo, falam demais, se expõem sem controle e acham que isso cria conexão. Mas cria apenas previsibilidade, e previsibilidade mata o interesse. O homem que domina o jogo nunca se revela por completo. Ele não se esconde. Ele se controla. Ele oferece fragmentos, um olhar, uma frase, um momento e depois, silêncio. Esse silêncio vale mais do que qualquer declaração, porque o que não é explicado é imaginado. E o que é imaginado ganha força. Agora pense com precisão. Por que você lembra de alguém, mesmo quando essa pessoa não está presente? Não é pelo que ela disse. É pelo que ela não explicou. É pelo espaço que deixou aberto. E é exatamente nesse espaço que o poder nasce. O primeiro princípio é simples: escassez. Aquilo que está sempre disponível perde valor. Aquilo que aparece e desaparece cria tensão. E tensão é o combustível do desejo. O homem comum tenta estar sempre presente. O homem estratégico sabe a hora de se retirar. E quando ele se retira, não deixa vazio, deixa dúvida. E a dúvida começa a trabalhar por ele. Ela pensa, ela revisita momentos, ela tenta entender. Mas não há resposta. E é isso que prende. Não é o que você entrega, é o que você nega. Agora entra o segundo princípio: contraste, luz e sombra, proximidade e distância, calor e frieza. O erro da maioria é ser sempre igual, sempre disponível, sempre gentil, sempre previsível. Mas o cérebro humano não responde ao constante, responde à variação. Um momento de atenção intensa, seguido de silêncio. Um elogio sutil, seguido de indiferença. Isso quebra o padrão. E quando o padrão quebra, a mente tenta entender. E quando a mente tenta entender, ela se envolve. Maquiavel já sabia. O poder nasce da incerteza. Quando alguém sente que te possui, o jogo acabou. Mas quando alguém sente que pode te perder, o jogo começa. O terceiro princípio é o mais ignorado: mistério. O homem fraco tenta provar quem é. O homem forte não precisa. Ele não explica sua vida, não justifica suas decisões, não revela tudo o que pensa. Ele deixa lacunas. E essas lacunas são preenchidas pela imaginação dela. E aqui está o ponto que poucos entendem. A imaginação sempre cria algo maior que a realidade. Você não precisa ser perfeito, precisa ser interpretado. Cada gesto deve sugerir mais do que mostra. Cada palavra deve abrir mais perguntas do que respostas. E quando isso acontece, você deixa de ser apenas um homem e se torna um enigma. E ninguém esquece um enigma. Agora o jogo muda. Ela começa a pensar, a analisar, a tentar decifrar você. E quanto mais ela tenta, mais se envolve. Porque o cérebro humano não aceita o desconhecido. Ele precisa fechar padrões. Mas você não entrega o padrão, você quebra ele. E isso cria um ciclo. Ela busca respostas, não encontra, e volta. Esse é o momento onde a maioria perde o controle. Porque tenta explicar, tenta se justificar, tenta facilitar. Mas quem facilita se torna comum. E o comum
é descartável. Agora entenda isso com clareza. O objetivo nunca foi conquistar, foi provocar. Provocar emoção. E não existe emoção mais forte que a dúvida. A dúvida é desejo disfarçado. Ela mantém a mente ativa, mesmo quando tudo deveria acabar. E quando alguém continua pensando em você, sem motivo claro, você já está dentro. Não do corpo, da mente. E quem entra na mente não precisa correr atrás. Agora chegamos ao ponto mais importante até aqui. Você não precisa dominar a outra pessoa. Você precisa dominar a percepção. Porque o que ela acredita é mais forte do que o que é real. Se ela acredita que você é raro, você se torna raro. Se ela acredita que pode te perder, você se torna valioso. Mas isso exige algo que poucos têm. Controle. Controle emocional. Controle de presença. Controle de ausência. O homem que reage, perde. O homem que observa, entende. E o homem que entende, controla. Agora entenda o que quase ninguém percebe. A atração verdadeira não acontece quando você conquista alguém. Acontece quando você ocupa a mente dessa pessoa, sem estar presente. E isso não é feito com palavras, é feito com ausência e controle emocional. Existe um ponto onde o interesse deixa de ser escolha e se torna impulso. E esse ponto nasce de duas forças: desejo e incerteza. Quando você entrega apenas desejo, vira previsível. Quando entrega apenas distância, vira irrelevante. Mas quando mistura os dois, cria algo perigoso. Confusão emocional. E é dentro dessa confusão que a mente se prende. Agora observe o padrão. Você se aproxima, com intensidade controlada. Mostra a presença, mostra a atenção, mostra que pode oferecer algo. E então, sem explicação, se afasta. Sem drama, sem justificativa, sem aviso. E nesse momento, o que você deixou para trás começa a crescer. Não porque você fez algo extraordinário, mas porque você não finalizou. E tudo que não é finalizado permanece aberto na mente. E a mente odeia espaços abertos. Ela precisa fechar ciclos, mas você não entrega o fechamento. E isso cria um loop. Ela revisita momentos, analisa palavras, interpreta silêncios. E quanto mais tenta entender, mais se envolve. Agora você não é mais uma pessoa. Você virou um problema não resolvido. E problemas não resolvidos não são esquecidos. Esse é o ponto onde a maioria dos homens falha. Eles sentem essa conexão e tentam intensificar. Mandam mensagem demais, se explicam demais, tentam garantir presença e quebram o próprio efeito que criaram. Porque o poder estava na dúvida. E eles substituem a dúvida por certeza. E quando a certeza chega, o encanto morre. Agora vamos mais fundo. Existe algo ainda mais poderoso que a ausência. A alternância emocional. Um momento você está próximo, no outro, distante. Um momento acessível, no outro, impossível. Isso cria instabilidade, e o cérebro humano é viciado em resolver instabilidade. Ele precisa entender: o que mudou? O que eu fiz? Como eu trago isso de volta? E nesse momento, ela começa a investir emocionalmente. Não por você, mas pela necessidade de restaurar o padrão. E aqui está o ponto mais perigoso. Ela não está mais reagindo a você. Ela está reagindo ao que sente. E quanto mais intenso o sentimento, mais forte o vínculo. Mesmo que esse vínculo seja confuso ou até desconfortável, porque intensidade sempre vence lógica. Agora entra o nível que poucos alcançam: controle de narrativa. Você não diz o que sente, você sugere, não afirma. Você deixa margem para a interpretação, e a interpretação é sempre moldada por quem sente. Se ela já está envolvida, vai interpretar tudo a seu favor. Um olhar vira sinal, um silêncio vira mensagem, uma ausência vira teste.
E você não precisou fazer nada. Ela construiu tudo. Esse é o verdadeiro domínio. Quando o outro trabalha por você, sem perceber. Agora escuta isso com atenção. O maior erro que você pode cometer é depender do resultado. O homem que precisa conquistar, perde. O homem que escolhe, domina. Porque quem precisa, se entrega. Quem escolhe, se posiciona. E posicionamento cria valor. Você não está tentando ser aceito, você está decidindo quem entra. E essa mudança de postura muda completamente o jogo. Agora vem o ponto mais alto do método: desapego absoluto. O verdadeiro poder só existe quando você não precisa. Quando você pode sair sem olhar para trás, sem tentar corrigir, sem buscar validação. Porque quem não depende não pode ser controlado. E quem não pode ser controlado se torna magnético. Agora imagine isso acontecendo. Você desaparece completamente, sem aviso, sem explicação, sem fechamento. E o que fica não é ausência, é eco. Ela tenta entender, tenta fechar o ciclo, tenta encontrar sentido. Mas não encontra, e o que não tem explicação permanece vivo. O tempo não apaga o que não foi resolvido. Ele amplifica. E é por isso que algumas pessoas não são esquecidas. Elas não deixaram respostas. Deixaram perguntas. E perguntas ecoam por anos. Agora entenda o paradoxo final. Quanto mais você domina esse jogo,